Já não é novidade para ninguém que o André Pinheirinho iniciou ali o seu trabalho com o Ramondino, onde ele vai ajustar as poses do Ramon, vai passar ali pro Ramon as melhores poses, uma coreografia para ele fazer no palco do Olímpia de 2025. Nesse vídeo que saiu lá no canal da Max Titânio, a gente conseguiu ver o André Pinheirinho ajustando algumas poses do Ramon, mostrando algumas coisas ali que ele gosta, que ele não gosta na pose. Já trocou algumas poses também. E aí, cara, a gente tá aí nessa expectativa de saber como é que vai ser o desfecho desse trabalho do André Pinheirinho com o Ramondino. Todo mundo já sabe que é uma dificuldade do Ramon as poses no palco. E agora ele com o coach de pose iniciando esse trabalho, vamos ter certeza de como é que vai ser aí o Ramondino em 2025 no palco do Olímpia. E ainda nesse vídeo você vai ver aí o Maurício Bueno, que também é coach de poses, dando sua opinião sobre o Ramondino, sobre as poses do Ramon, como é que o Ramon vem executando suas poses ao longo desses campeonatos, onde ele competiu com o Siban, com o Mike Summerfield e com outras estrelas do fisiculturismo na Classic Physique que brilham em cima do palco. Ele deu uma opinião bem dura sobre o Ramondino e sobre suas poses, abre aspas. Ele não tem talento para pousar, fecha aspas. Essa é a opinião aí do Maurício Bueno, que é amigo do André Pinheirinho, e a gente vai ver aí, né, os pontos, o que ele trouxe aí no vídeo dele, falando aí sobre o Ramondino. E o Jason, rapaziada, também deu aí a sua opinião, mostrou algumas coisas aí sobre o Ramondino, sobre as poses que ele fazia no palco, deu o ponto dele, deu a opinião dele aí sobre o Ramon e o que ele gostaria de ver de mudanças nas poses do Ramon nesse Olímpia de 2025. Então tudo isso a gente vai conferir nesse vídeo aqui agora, então fica até o final, tem muita coisa pra gente ver nesse vídeo aqui. Eu sou o Guga, sou o apresentador aqui do canal GT Fisiculturismo News e tá começando mais um episódio aqui pra vocês. Vou interromper aqui o vídeo rapidinho só pra te passar um recado do nosso patrocinador aqui do canal, que é a Growth Suplemento. E aqui você vai encontrar o whey mais barato do Brasil, que é o whey protein da Growth aí, com vários sabores, tá? R$ 124,90. A gente também tem a creatina aqui, cara, 250 gramas. Você pode comprar ela creme pure ou monoidratada aí, que não vai fazer diferença, tá? Você pode até economizar comprando a monoidratada normal, que é a verdinha, porque a matéria-prima da creme pure é a mesma matéria-prima da monoidratada. O que muda é que creme pure é apenas um selo de verificação a mais que tem aí nessa creatina, que entrega aí 100% de pureza, né, nos laudos e tudo mais. Cara, comprar na Growth é só vantagens. Lembrando, pagamento no Pix e no boleto aí você ganha muito desconto, e você usando aí o nosso cupom GTFN você ganha mais desconto ainda. Então, cara, vai lá, compra no site, usa aí esses pagamentos no Pix ou no boleto, usa o nosso cupom GTFN, comprando R$250 aí no site, você garante frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, comprar na Growth é só vantagens. Vai lá no site, faça sua compra. Tamo junto. Vamos pro vídeo. Valeu! E aqui a gente tem o Pacholoc iniciando o vídeo, falando aí sobre esse trabalho das poses do Ramon, que todo mundo queria ver, e a gente vai acompanhar aqui agora o que ele tem a dizer, e que o André Pinheirinho também vai falar ali sobre esse trabalho que se inicia aí com o Ramondino nas suas poses. Trazer isso aqui no canal, os níveis de detalhes que o Pajé vai se preocupar. Então, acompanhem com a gente. Primeiro treino de pose do Pajé com o Ramon. Vão ser 3 dias seguidos que o Pajé vai estar aqui ajustando os detalhes de pose. E depois vai ter os treinos online e periodicamente o Pajé vai estar voltando para a gente estar fazendo isso. Então eu sei que é uma pergunta que muita gente estava fazendo. Como que vão ser quando o Pajé estiver em Curitiba? Então vão ter aulas semanais ali, 2, 3 vezes na semana, online. O Pajé tem muitas ferramentas para os treinos de pose online e periodicamente ele vai estar aqui e a gente vai estar mostrando o máximo de conteúdo para vocês desse ajuste de pose. Quando a gente voltou a trabalhar com o Ramon, foi Ramon, e as poses? Como vamos fazer com as poses? Aí ele pegou e falou: o que você acha desse cara aqui? Mostrou a foto do André Pajé. Eu falei: cara, esse cara aqui é meu irmão. Pra quem não conhece, o André Pajé é meu amigo de longa data. Ele praticamente foi o cara que me apresentou o fisiculturismo. Ele foi meu coach na minha primeira preparação, no meu estreantes, em 2010. Ele foi meu padrinho de casamento. É um cara aí que, um irmão de longa data. E fiquei muito feliz quando o Ramon escolheu ele para fazer esse trabalho. Irmão, com você assume aí. Fala galera, estou muito feliz de estar aqui com o nosso Dino, sempre sonhei por esse momento e agora estamos aqui. A primeira coisa que a gente fez foi fazer um estudo dos atletas que estão no topo e daqueles que a gente considera que são os que devem ser batidos. O Huff Diesel, o Mike e a forma com que eles posam. Então a gente está observando que a Classic não é mais aquele lance de ter uma perna mais fina que o troco. Esses atletas que têm uma perna mais fina, eles estão ficando para trás. A Classic está buscando o X. O que é o X? É quando a perna é tão desenvolvida quanto a parte de cima. Então a primeira coisa que a gente está fazendo aqui com o Ramon é se certificando, a gente vai por partes, certificando a base dele. A base é o posicionamento de pernas dele. Nós temos que ficar grande. A Classic se trata de estética e de volume também. Senão você não vê o Mike ali na frente, ele tem umas pernas muito grandes, muito arredondadas. Da mesma maneira você tem o Chris, que se aposentou, e também agora a gente viu o Huff Diesel chegando muito arredondado. Então o que a gente veio
veio fazer com o Ramon aqui foi certificar que a gente vai conseguir mostrar o máximo desse volume dele, de todo o frame dele, conseguir preencher todo o arredondamento de perna, de adutores, expansão de dorsais, e a gente vai mostrar para vocês etapa passo a passo disso, né? Vamos lá? Bom, então. Ramonzão, então uma das coisas que o pessoal a gente mais pensa é no posicionamento das pernas no duplo bíceps de frente, tá? O Ramon ele faz a pose estilizando, jogando um pouquinho a perna para um lado. Boa, segura. Então é isso aqui que a gente veio buscar, pessoal. Esse arredondamento e os adutores, né? Os adutores deles estão bem preenchidos. Essa pose tá uma pose bem bonita, mas a gente vai fazer um teste com as duas bases iguais também, irmão. Vamos ver. Que eu sei que o pessoal pede muito aquela pose que você fez na premiação do Arnold, com as duas pernas iguais. Vamos ver. Eu acho que eu ainda prefiro um pouco mais a outra. Eu também. Né? Porque acontece, o problema de você colocar uma perna pro lado, ela fica mais estética, só que muitas vezes você perde tamanho na perna da base. No caso do Ramon, ele não perdeu tamanho na perna da base. Na hora que ele vai montar a pose, ele joga o peso nessa, ó, essa aqui ficou ativada, e ele coloca a outra aqui, isso, e monta a pose lá. Boa. Então é isso, o trabalho do André Pinheirinho tá só começando com o Ramon Dino e a gente vai ver agora a opinião do Maurício Bueno, que também é um coach de pose. Ele tem uma opinião muito forte sobre o Ramon e a gente vai ver o que ele tem para dizer sobre as poses do Ramon Dino. E o Ramon, sabemos que para poses ele não tem o dom. Se vão gostar ou não vão gostar, já é uma questão deles. Vamos ao assunto de fato. Meu parecer sobre as poses do Ramon Dino, agora que ele está treinando com André Pinheirinho, o pajé. Já tô com meu café aqui, porque a probabilidade desse vídeo da polêmica é grande, mas enfim. Vamos lá. Eu tenho algumas ressalvas a se fazer, algumas observações, que eu acredito que vai agregar muito, mas claro, é só a minha opinião, não sou eu quem estou trabalhando com ele, tá? Primeira ressalva, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é, não tenho treta ou rixa nenhuma com o pajé, ele é meu amigo, sempre que eu encontro com ele a gente bate um papo muito legal, não temos rixa. Segundo, não tenho nada contra o Ramon, não tenho, eu particularmente não tenho treta, se ele tem alguma coisa comigo aí já é um problema, uma questão dele, ponto. Mas, vamos agora sobre o assunto de fato, né, que são as poses. Cara, o ponto que eu quero salientar de antemão é, uma coisa é vermos o Ramon posando em off, outra, o Ramon posando em cut. Opinião do Maurício, referente às poses, independente de ser treinada pelo pajé ou por outra pessoa ou sozinho, percebo que as poses do Ramon ficam melhores sempre, não só agora, como no passado, quando ele estava em off-season. Porque, para o Maurício, ele é um open. Então é aquela característica de uma pessoa que, quando põe mais massa, as poses por si só ficam melhores, visualmente. Então, o que eu posso dizer é, hoje, todo mundo se impressionou, e a grande maioria gostou, tem gente que não gostou das poses, mas eu atrelo isso muito mais ao volume muscular que ele se encontra hoje. Por quê? Devido ao formato muscular e etc., como eu já falei, para mim ele é um open, ter mais carne faz o físico do Ramon ficar melhor. Diferente de outros atletas que não precisam de tanto volume para o físico ficar bonito, bem encaixado na pose. Estou dizendo que o físico do Ramon é feio? Não. Estou dizendo que ele fica melhor quando tem mais carne, enquanto outros atletas não precisam ter tanta carne para ficar melhor. Porque, novamente, para mim, o Ramon é um open. Mas ok, tem essa ressalva. Então, quero que vocês prestem atenção e tomem cuidado ao dar opiniões agora, justamente por isso. Uma coisa é o atleta em off, outra coisa é o atleta em cut. Posso citar outros exemplos aqui, que não é hate, é um fato. Zancanelli em off tem uma estrutura, um tipo físico. Em cut, ali no dia da competição, ele definha bastante. Ele perde todo aquele volume que ele tem. São atletas diferentes. Esse é só mais um exemplo. E não tenho treta nenhuma, até porque o Zanca é meu amigo. E novamente, existem atletas que com mais carne ficam melhores, mais bonitos de se ver do que outros, tá bom? Um exemplo, Kaique, era um atleta que na mens não ficava ruim, mas agora que ele adicionou carne, visualmente ficou melhor, tá? Esse é o primeiro ponto em frente a qualquer pose do Ramon agora. Ter mais carne, pois ele está em off, para ele tem essa vantagem. Minha primeira aula com todo atleta, eu corrijo pose, ponto. Eu não vejo transições. Por quê? Porque não importa uma transição bonita, com a pose acabando errada, acabando feia. Mas, quando eu estou corrigindo as poses do atleta, eu vou entendendo qual é o nível de conhecimento de poses e corporal dele, para então eu saber
em que velocidade eu vou ensinar aquele atleta. Se eu já posso colocar detalhezinhos mais minuciosos, se eu corrijo apenas o bruto, só para ele ir entendendo. Então tem essa ressalva também. Não acho justo com o pajé aqueles que não gostaram das atualizações do Ramon irem o criticar, porque foi a primeira aula. É o primeiro contato. Existem atletas que com mais carne ficam melhores, mais bonitos de se ver do que outros, tá bom? Um exemplo, Kaique, era um atleta que na mens não ficava ruim, mas agora que ele adicionou carne, visualmente ficou melhor, tá? Esse é o primeiro ponto em frente a qualquer pose do Ramon agora. Ter mais carne, pois ele está em off, para ele tem essa vantagem. Segundo ponto, foi, como até mesmo o Pajé falou em alguns comentários, a primeira aula. E quem é professor sabe que não se ensina nada assim. O Ramon, do feia. Aqui não. E o Ramon, sabemos que para poses ele não tem o dom. Sem eu criticar atleta. Se eu já posso o nível de conhecimento de poses e corporal dele, eu não vejo transições. Por quê? Porque não importa uma transição bonita com a pose acabando errada, acabando feia. Mas, quando eu estou corrigindo as poses do atleta, minha primeira aula com todo atleta, eu corrijo pose, ponto. Eu não vejo transições. Por quê? Porque não importa uma transição bonita com a pose acabando errada, acabando feia. Mas, quando eu estou corrigindo as poses do atleta, eu vou entendendo qual é o nível de conhecimento de poses e corporal dele, para então eu saber em que velocidade eu vou ensinar aquele atleta. Se eu já posso colocar detalhezinhos mais minuciosos, se eu corrijo apenas o bruto, só para ele ir entendendo. Então tem essa ressalva também. Não acho justo com o Pajé aqueles que não gostaram das atualizações do Ramon irem o criticar, porque foi a primeira aula. É o primeiro contato. Tem atleta que tem o dom, que você fala um detalhezinho, ele pega na hora. Tem atleta que não. E o Ramon, sabemos que para poses ele não tem o dom. Tanto que foi muito tempo batendo nessa tecla que ele precisava melhorar as poses. Dito isso, não é justo nem certo com o Pajé. Também não é justo nem certo com o próprio Ramon. Como eu falei, não tem o talento para as poses. Ele pode agora sair posando maravilhosamente bem. Só que é um fato que ele não tem talento para isso. Ele é bom em criar músculo, ele é bom em ter uma linha estética, ele é bom em ser grande. Mas o Ramon não tem talento para as poses. Então, não exijam tanto dele agora. Dê calma, ou dê um tempo, tenham paciência, que ele vai estar melhorando. Deem tempo para ele aprender, entender. Claro, se vai haver dedicação, treino, essas coisas da parte dele, eu não tenho nada a ver. O Pajé não tem nada a ver. Então essa é a opinião do Maurício Bueno que ele deu lá no canal dele sobre o Ramondino, sobre as poses do Ramon, sobre o Ramon e tá trabalhando agora com o André Pinheirinho. Então ele falou e deixou bem claro que o Ramondino não tem talento para posar, porém, né, com trabalho duro, com esforço e com dedicação, se ele quiser, ele aprende e ele vai no palco e dá o show que a gente espera que dê. E também o Jason, Projeto Giga, deu aí a sua opinião e falou algumas coisas ali que ele gostaria que o Ramon mudasse. Então vamos lá dar uma olhadinha. Eu peguei essa parte aqui, tá? Já deixei bem cortadinho aqui pra vocês, que é a parte mais interessante da opinião do Jason, e a gente vai analisar aqui e vocês dão a opinião de vocês aí nos comentários. Pensa uma do Cavalo ou até do Arnold, eu acho que é legal. Então o André deu duas sugestões, a do Cavalo e a do Arnold. E o Ramon escolheu aqui a do Cavalo, tá? Não existe uma definição de que ele vai fazer essas duas poses de fato, mas a gente tem uma indicação. Tende a ser essas duas aí, beleza? E aí eu quero mostrar para vocês um histórico das poses clássicas do Ramon. E aí eu mostro para vocês esta imagem aqui. Vejam só, esta aqui é a competição do Ramon em 2022, no qual a primeira pose clássica favorita dele era a pose do crucifixo. Olha aí, tá todo mundo querendo, nossa, vamos inovar. Não tem inovação aqui não, foi exatamente o que ele fez. O problema é, percebam como a pose está mal executada. Esse é o grande porém, sabe? Não é a escolha da pose em si, é a execução. Perna sem ativação. A posição do braço aqui, ó, não tá boa, porque ele tá fazendo a pose meio torta, além de tudo, né? Essa aqui é uma pose que fica melhor assimétrica, certo? Então, aqui ele até colocou o braço mais virado certinho, mas como os braços dele estão em posições diferentes, ficou meio assimétrica. A pose não tá legal. E aí, nesse ano aqui, em 22, ele armava essa pose aqui, do crucifixo, e logo na sequência, o que ele fazia? A pose do Arnold. Exatamente uma das sugestões do André Pinheirinho. Tá vendo só? Aqui em 22, o Ramon já estava executando exatamente o que acabou de ser sugerido para ele ali. Percebam como é interessante, né? Porque a maioria das pessoas esquece como que o projeto Giga é acessível. Sim, você quer colocar o shape e além disso, quer corrigir seu sono? Tem problema aí com vício em porn? Tem também, né? Você tem aí problemas com ciclo circadiano desregulado, fez um protocolo do que nunca, tá certo? Então, conforme eu mostrei para vocês aqui,
essa estratégia da escolha das poses do Ramon já foi feita anteriormente. E aí, eu vou seguir mostrando pra vocês, ó. Aqui é o Ramon fazendo as poses em 2023, no seu melhor físico. Aqui, tava fazendo a do Arnold de novo. Só que notem mais um detalhe. Essa pose do Arnold e do Ramon também não é muito boa. Por quê? Essa pose aqui, ela tem uma característica, tá? É a angulação, é a relação da angulação dos braços com as pernas. Olha como que o Chris Bumstead executa, ó. A angulação dos braços e das pernas, ó, seguindo aqui uma linha simétrica. A do Ramon, não. A pose dele, ele tá jogando o quadril muito pra frente, tá vendo? O quadril dele tá pra frente demais. Ele tinha que jogar essa perna aqui mais pra frente, então a posição dessa perna aqui tá atrapalhando a de trás, certo? E além de tudo, a angulação tá muito alta. Ele deveria jogar o tronco um pouco mais pra frente e descer ela. Então, não tá uma pose feia, mas se você comparar ela com a do Chris Bumstead, tá aqui do lado, tá mais impecável, vamos pôr assim, essa aqui é melhor, tá vendo? E aqui em 2023 é a mesma coisa. Aqui o Ramon executou um pouquinho melhor a posição dessa perna da frente. Vejam que aqui ele não tá jogando o quadril tanto pra frente, ó. Aqui o quadril dele tá jogado pra frente, ó. Aqui não. E ficou melhor, tanto que o glúteo dele fica melhor posicionado. Mas a angulação ainda não tá boa. Notem, o Ramon, ele já é o primeiro a fazer a pose desde essas épocas. Reparem, o Chris Bumstead não armou ainda a primeira pose dele. E o Ramon já tá com a pose armada lá, tá vendo? Eu peguei aqui a imagem da comparação, porque é o momento que a decisão acontece. Aqui que tá sendo decidido o campeonato. O Ramon sempre posava primeiro que o Chris Bumstead, sempre, tá? Então ele executava essa aqui, ó, o Chris Bumstead ainda tava armando a primeira. Aqui, ó, o Chris Bumstead armou a primeira e o Ramon fez o tríceps de lado. Em 2023, o ano que o Ramon foi melhor, a pose secundária clássica favorita dele era o tríceps de lado meio de frente. Ele fazia um tríceps de lado meio de frente. Você só nem lembra disso, né? Ele já usou essa pose aqui. Inclusive, em uma das rodadas, ele só fez essa. Ele fez essa primeiro e só fez dela, tá? Então, notem, a estratégia de posar primeiro o Ramon já faz há muito tempo. E pra completar, pra provar pra vocês, ó, quando o Chris Bumstead armava a segunda, ó, ele armou a primeira, quando o Chris Bumstead armava a segunda, o Ramon já não tinha mais o que fazer. Ele fez as poses tão rápido, mas tão rápido, que ele já meio que fez uma terceira aqui. Que aí, cara, a arbitragem não gosta. Os caras já falaram isso. Eles falaram, segura a pose. Então, esse negócio de posar rápido demais tem que ser visto, ó. O Ramon armou aqui antes do Sebum. Ele já tava na segunda com o Sebum na primeira. Quando o Sebum armou a segunda, o Ramon já tava fazendo mais musculoso, que não faz sentido nenhum aqui. Notam isso? É interessante, né? Por fim, tá aqui 2024, ó. Aqui o Ramon escolheu essa pose clássica como a primordial, igual a maioria da galera no palco aqui, que é a típica, que é a clássica que o Sebum faz, né? Todo mundo fazendo ela. A do Ramon perde pra diversos caras aqui, né? Essa pose, o Ramon fica pior que o Wurst, fica pior que o Sebum também, né? E aí, ele escolheu como secundária a pose do Arnold, de novo. Tá vendo como que o Ramon faz essa pose há muito tempo? E vejam, de novo, não tá boa. Quadril muito pra frente, o ângulo tá mais levantado ainda. Olha lá. É só comparar do Sebum com a do Ramon. É nítida a diferença, tá vendo? Ele teria que abaixar, que a posição da perna dele é a mais problemática. Tanto é que, nessa pose aqui, ao meu ver, o Ramon tá perdendo para o Josema. Olha o Josema executando ela e olha o Ramon. Pra mim é bem nítido, né? E o Josema tá melhor, certo? E aqui, a pose do cavalo, que o Ramon já executou em rotina individual, mas nunca como pose clássica. Essa é a novidade que eu gostei, tá? Tá aqui uma pose boa, bonita, bem melhor do que a do Arnold, ao meu ver. Pra mim, essa pose aqui é bem melhor do que a pose do Arnold e do Ramon, certo? Entre essa aqui e essa aqui, eu prefiro bem mais essa aqui, pro Ramon, tá? Bem mais mesmo. Pra mim, ó, glúteo fibrado, a perna dele tá proporcional, a dorsal dele vem até aqui embaixo, fica bonito, ó, forma aqui o V, bração, pá, ombro aqui, ó, sem sinal de aplicação, pra mim tá ótimo. Então, tá aqui a novidade do treino de pose do Ramon que eu curti, a pose do cavalo, por exemplo, né? A do crucifixo, top, beleza. Eu não gosto de ficar cagando regra, saca? Eu não gosto de dar uma dessas de, essa que ficaria melhor, aquela que ficaria melhor, e não sei o quê. Não, eu pego o que ele já fez e avalio dentro do que ele já fez, certo? Por exemplo, a pose do Mantis, né? A pose do Louva-a-Deus. Eu acho que seria uma boa pro Ramon, ele já fez ela. Só que ela é uma pose que precisa de muito ajuste. Não tá legal a que o Ramon já fez. Essa aqui do cavalo me parece que o Ramon tá mais próximo de executar com a maneira perfeita. E pra mim isso é importante, tá vendo? Eu tô tentando mostrar pra vocês isso aqui. A escolha das poses do Ramon nunca foi o problema, nunca. O problema é a execução. E já que o problema é a execução, por que não escolher as que estão mais fácil de ele executar 100%? Olha que ideia boa. A pose do Arnold é uma das mais difíceis de executar, cara. Aquele twist ali. É difícil pra caramba. É muito mais jogo você fazer poses mais simples que você tenha certeza que o Ramon vai acertar 100%. Então essas são as opiniões aí do Jason. O Jason mostrou o que ele gostou, o que ele não gostou durante esses anos do Ramon no Olímpia, as poses que ele melhor executou e as que ele pior executou no palco, e em comparação com os outros atletas ali. Então o Jason tem uma visão aí do que ele acha, né, legal que o Ramon leve para o palco, algumas poses específicas que ele gosta que o Ramon faça. E é isso aí, qual é a sua opinião? O que você achou aí desse vídeo? O que você achou aí do Jason dando a opinião dele? O que você achou da opinião do Maurício Bueno, que é amiga ali do André Pinheiro? E o que você achou aí do Ramon, da escolha do Ramon com o André Pinheiro? Será que vai evoluir mesmo? Será que o Ramon vai se dedicar 100%? Então a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos e espero que o Ramon se dedique, que mostre para o público aí que está levando muito a sério esses treinos de pose, execute tudo que eles treinarem no palco, que nós queremos ver o Ramondino dando show. Então é isso aí, não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários, o site da Growth aí está aí na descrição do vídeo, beleza? O vídeo do Bueno e o vídeo aí do Jason está também na descrição se você quiser assistir completo. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, se inscreve no canal, deixa o like pra nós aí e compartilha com seus amigos aí o nosso formato. Vamos pro próximo vídeo, valeu!